entende que cada um deles será vivenciado literalmente. Então a ênfase do pré-tribulacionista é uma interpretação literal daquilo que está posto pela Escritura. E aí vemos, dentre as subdivisões do pré-milenismo, as mais importantes pelo menos, temos a pré-tribulacionista, que é associada ao dispensacionalismo e que pode ser também associada, como vimos aí na aula anterior sobre dispensacionalismo, pode ser também associada ao fundamentalismo, tá certo? E ao tradicionalismo bíblico. Então essas abordagens que surgiram aí para fazer uma apologia do texto bíblico, né, uma apologia da inerrância bíblica, fizemos questão de diferenciar esta abordagem de fundamentalismo dos fundamentalismos que têm surgido no mundo, que se interessam aí por violência, por atentado, por se colocar de uma forma agressiva contra outras opiniões, outros povos. Vimos que, especificamente no caso desse tipo de fundamentalismo, nesse contexto, a questão aqui é uma questão de defesa bíblica. É uma questão de ter a Bíblia por seu fundamento. E entender que ela é inerrante, tá certo? E entender que ela é uma revelação divina. Então a discussão aqui está dentro do escopo do texto bíblico, né? A questão essas abordagens de fundamentalismo que têm sido colocadas pela mídia. Então temos aí o esquema pré-tribulacionista, que é associado ao dispensacionalismo, essa abordagem de interpretação bíblica, que olha para todo o contexto histórico e o subdivide em dispensações, entendendo que Deus trabalha de uma determinada maneira em cada dispensação, tá certo? Em cada período desse da história. E aí vimos que dentro da visão panorâmica da escatologia, o pré-tribulacionista, dispensacionalista, olha para as narrativas como divisões também, como períodos, como momentos diferenciados que serão vivenciados literalmente. Então ele busca entender cada momento desse, o que acontecerá em cada situação dessa, qual será o seu efeito para a igreja e como isso pode ser encadeado numa linha cronológica. Então vemos que o pré-tribulacionista leva muito a sério essa questão de colocar os fatos no seu encadeamento cronológico e como isso afetará a vida da igreja e como isso afetará o mundo. Certo? Então vemos aí nessas propostas, começamos pelo pré-tribulacionismo. Então o pré-tribulacionismo, essa escola segue quase exclusivamente o método futurista de interpretação, entendendo as profecias num plano mais futurista do que histórico e simbólico. Veja que o pré-tribulacionista, ele é amplamente futurista, tá certo? Ele entende que esses fatos, eles estão para acontecer. Eles estão para o futuro. Eles terão início e dar-se-ão da forma como estão descritos, literalmente, e estão para o futuro. Estão para vir ainda. Esse conceito escatológico afirma que o exercício da igreja continuará até a vinda de Cristo, e que Cristo voltará de forma sutil e secreta num momento inesperado. A meio caminho da terra, Cristo chamará para si os salvos. Nesse evento, os mortos salvos ressuscitarão simultaneamente. Os salvos que estiverem vivos serão transformados num corpo glorioso juntamente com eles. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Após esse ato, Cristo retornará ao céu. E na terra se iniciará por 7 anos o período de grande tribulação. Tudo isso está descrito aqui, ó, com a época em que estamos vivendo. Inclusive essa própria designação aqui, parêntese profético, ela está dentro do escopo de interpretação do pré-tribulacionista, dispensacionalista, essa abordagem de interpretação bíblica, que associa a profecia da 70ª semana de Daniel com todos os eventos escatológicos que estão sendo descritos aqui em Apocalipse. Entendendo que o 69º ano cumpriu-se com a crucificação e a ressurreição de Cristo, tá certo? E a fundação da igreja e a continuidade da obra de Cristo por meio da igreja está dentro de um parêntese que não foi visualizado por Daniel. Então Daniel vê as 69 semanas cumprindo sobre a história do seu povo, o povo de Israel. E da 69ª semana para a 70ª existe um lapso de continuidade. Esse lapso de continuidade é aquilo que Paulo chama de inserção. Então nós somos o jambuzeiro bravo inserido na videira verdadeira.
A videira verdadeira é Israel, sobre a qual foi profetizada as 70 semanas. As 70 semanas são para Israel. E aí veja a abordagem pré-tribulacionista. Ela entende que existe uma forma de Deus tratar com Israel e existe uma forma de Deus tratar com a igreja. Isso é dispensacionalismo. Tá? Se você tiver uma abordagem aliancista, que é a abordagem preferida pelos pós-tribulacionistas, que são também bastante usuários do esquema da ferramenta de interpretação alegórica, eles são mais próximos do amilenismo e do pós-milenismo do que do pré-milenismo na questão do uso dessa ferramenta alegórica. Eles são pré-milenistas, mas eles podem ser chamados pré-milenistas históricos, por causa desse uso que eles fazem da questão da ferramenta da alegorização e a abordagem que eles têm dispensando, né, rejeitando essa questão dispensacionalista. Então o dispensacionalismo, ele olha para aquela profecia da 70ª semana de Daniel, entendendo que entre a 69ª e a 70ª existe um lapso, que é por Paulo chamado inserção. E essa inserção é a história da igreja, que está inserida dentro da história de Israel, mas que a interrompe, que não se mistura com ela. A 69ª está em suspenso, está parada, aguardando o quê? O cumprimento da 70ª. E quando dá-se ao início da 70ª semana? E aí a leitura pré-tribulacionista dispensacionalista entende que a igreja, por estar inserida entre a 69ª e a 70ª, ela é um parêntese na narrativa. Ela é um parêntese na narrativa histórica, como se as 70 semanas de Daniel viesse numa continuidade de narrativa histórica, desde a reconstrução do templo, a saída da ordem para reconstruir o templo, né, se não me engano, na época do reino de Artaxerxes, tá certo? Se eu não me engano aqui. Então a saída da ordem para reconstruir o templo inicia o relógio profético revelado a Daniel, das 70 semanas. Segue-se o relógio até a 69ª. E no cálculo, né, dos períodos que Daniel descreveu ali, podemos alcançar até a época da crucificação. E o próprio Daniel narra isso, na 69ª. Ele diz que o Filho do Homem virá e que será morto pelo príncipe do povo que há de vir. Então será tomado não para si, mas para benefício do seu povo. Então, quando o Filho do Homem morre, cumpre-se ali a 69ª, conforme Daniel havia visualizado. Mas existe algo que Daniel não aborda na 70ª semana, porque não foi revelado a ele. E essa questão que não foi plenamente abordada por Daniel é a história da igreja. Isso realiza-se quando Cristo, vindo para o seu povo, ele chora sobre Jerusalém, por exemplo, dizendo: ó Jerusalém, quis ajuntar eu a vós debaixo das asas, como uma galinha junta seus pintinhos, mas não quiseste. Jerusalém que mata os profetas que são enviados a ti. Então ele fala acerca do sofrimento de Israel, fala que não ficará pedra sobre pedra. Então o que acontece? João nos dá também uma visão muito ampla acerca do que foi a vinda de Cristo e a sua rejeição. Veio para o que era seu, veja, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então veja que a proposta é apresentada prioritariamente a Israel, que é o personagem principal aqui da continuidade histórica. Então a proposta foi feita a Israel. Foi feita a Israel visando a sua aceitação e, diante da sua aceitação, a propagação do Evangelho por toda a terra por Israel. Essa era a proposta a Israel. Só que Israel rejeita essa proposta. Israel rejeita o Messias, rejeita o Cristo. Então, a partir dessa rejeição, o plano de Deus não se vê frustrado, mas sim se vê modificado por causa de Israel, modificado em relação a Israel. Então, Israel foi proposto a ele participar. Israel rejeitou. Então, Israel não participa, mas há quem participe. É como aquela parábola que Cristo fala acerca do casamento. Manda chamar primeiro, né, os convidados, né, e um não pode porque comprou gado, outros não pode porque vai ver uma terra, outros não pode porque isso, porque aquilo, e aí outros lançam mão dos mensageiros e os espancam. Então vemos que esta parábola de Cristo, ela pode nos explicar muito acerca do comportamento de Israel em relação à mensagem. Então foi oferecido lugar nas bodas, à mesa do Senhor, para Israel, para os convidados, aqueles que de antemão estavam na lista.
Só que diante da rejeição dele, qual é a ordem do Senhor da casa? Ide por todos os valados e pelos becos e apanhar todas as pessoas. Então todos aqueles que forem alcançados por essa mensagem e se dispuserem, terão lugar à mesa. Eu vejo que a abordagem agora é ampla, todos quantos. E aí, convidadas essas pessoas, o que será analisado delas? Se estão com a veste adequada. Somente isso, é a veste que o próprio Senhor da casa que dá. Conforme a gente vê aí, pode ver em estudiosos que falam acerca do comportamento da época, veem que para esse tipo de banquete, esse tipo de festa, era ofertado até uma veste adequada, um vestido adequado. Então o que acontece? Qual é a única restrição? Não estar com essa veste. Se está com essa veste, pode estar à mesa, pode estar às bodas do Senhor. E essa é a condição da igreja. A igreja é aquela que foi colocada como centro da situação. Os gentios, por exemplo, a abordagem de Deus seria sempre alcançar os gentios. Só que eles seriam alcançados por Israel, que seria o personagem principal. Aqui, Israel seria o personagem principal e os gentios seriam alcançados por Israel. Só que isso se inverteu. Israel rejeitou, como nessa parábola os convidados rejeitaram, e por isso Israel passa de um papel principal para um papel secundário. E a igreja é inserida no papel principal. E a igreja passa a ser através de quem Deus alcançará toda a terra. Através da igreja. E a igreja é aquela que está inserida dentro desse parêntese. Então esse parêntese profético é o período da história da igreja. Até quando os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia se aventuraram por esse terreno. De dizer até quando. É exatamente isso que está vedado a nós. Não sabemos até quando se estenderá esse parêntese profético. Mas sabemos que estamos dentro dele. E que a qualquer momento, conforme a abordagem pré-tribulacionista, Cristo virá arrebatar a igreja, que é, aliás, a abordagem do próximo ponto desse esquema dispensacionalista. Então o parêntese profético é encerrado com o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, o Espírito Santo é removido, aquele que impede a manifestação do iníquo, e então dá-se-á o início da última semana de Daniel, que estava suspensa. Por causa da rejeição de Israel, por causa da inserção da igreja, tá certo? E com a retirada da igreja e a retirada do Espírito Santo, aquele que retém a ação do iníquo, dá-se-á a 70ª semana com a manifestação daquele que Daniel descreve como a abominação da desolação. A abominação da desolação que é descrita por João no Apocalipse como o anticristo. A besta que sobe do mar. Tá certo? Então, a conciliação entre elas é exatamente esse esquema de interpretação. Durante a grande tribulação, ocorrerá uma conversão em massa dos judeus, os quais receberão Jesus como seu Messias. Perdão, deixa eu voltar um pouco aqui. Nesse evento, que é o arrebatamento, certo? Que acabei de mostrar ali no quadro. Nesse evento, os mortos ressuscitarão e simultaneamente os salvos que estiverem vivos serão transformados num corpo glorificado juntamente com eles. 1 de Tessalonicenses 4, 16 ou 17. Após esse ato, Cristo retornará ao céu e na terra se iniciará por 7 anos o período da grande tribulação. Veja. Então, a igreja, o parêntese profético, encerra-se com o arrebatamento. Então, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, que estiverem mortos em Cristo, né? Serão ressuscitados para então irmos ao Senhor, tá certo? Subirmos ao Senhor para encontrá-lo nos ares e participar então das bodas do Cordeiro. Primeiramente o tribunal de Cristo, que vamos abordar mais para frente, tá certo? Chamado Bema, aquele no qual Cristo entregará a cada um a recompensa pelo seu trabalho. Não é a recompensa da salvação, porque a salvação não é conquistada. A salvação não é ganha, ela não é um prêmio. A salvação, ela é ofertada por Cristo. A salvação, perdão, não é comprada. Ela é ofertada por Cristo. Então Cristo oferta a nós a salvação através da justificação com qual Ele nos coloca diante de Deus. Então Cristo nos justifica com as suas obras. Qual é o nosso papel? Estamos submetidos a Cristo. Se subjugarmos a nossa carne, estamos submetidos a Cristo, somos por Ele justificados. Então nós não nos salvamos, nós nos submetemos àquele que nos salva. Então Cristo é que nos salva por meio das suas obras. Ele atribui os seus méritos a nós.
E nós, então, com os méritos de Cristo e não o nosso, nós somos salvos. Então ninguém ficou bonzinho, ninguém ficou santinho. A gente simplesmente se submete a Ele. Essa é a nossa santificação. Se separar do mundo e ser exclusivo para Cristo. Então, submetendo nossa carne e estarmos servindo e adorando a Cristo, e estarmos obedecendo em tudo as suas palavras, estamos submetendo a Ele a nossa carne, a nossa vida. E somos por Ele justificados do pecado. Então Ele atribui a nós os seus méritos, os méritos de salvação. Com isso, somos aqueles que estiverem vivos serão transformados, aqueles que estiverem mortos em Cristo serão ressuscitados, e todos encontraremos com o Senhor nos ares para participar do julgamento de Cristo, que não é a questão de salvação ou condenação, porque quem estiver lá já está salvo em Cristo, já foi levado para a glória com Cristo. Mas será atribuída a cada um uma recompensa por aquilo que fez por Cristo na sua obra. Tá certo? E Paulo descreve isso na carta de Coríntios. Vemos então aí a questão daqueles que foram arrebatados. Então, passado o período da igreja, o parêntese profético com arrebatamento, dá-se ao início da 70ª semana. A 70ª semana, que é dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio é chamado falsa paz. A falsa paz no qual o anticristo desenvolverá o seu governo pela terra. E aí vemos em Apocalipse a descrição desses períodos com a abertura do livro selado com 7 selos, tá certo? Cada selo nos dá um aspecto do desenvolvimento do governo do anticristo, tá certo? Os primeiros 4 cavalos, o cavalo branco com um cavaleiro que foi lhe dado uma coroa e um arco e saiu vitorioso para vencer. Vemos que nessa abordagem, Cristo não é ao mesmo tempo aquele que abre os selos, não é aquele que abre o livro, e é também o resultado do selo. Então quem está abrindo o livro é Cristo, o livro está na mão dele, ele é o Cordeiro de Deus. E ele está abrindo o livro selado com 7 selos, e quando ele abre o livro sai este cavaleiro. Tá certo? O primeiro selo libera a ação deste cavaleiro. O cavaleiro montado no cavalo branco, foi-lhe dada uma coroa. Então veja só, a coroa de Cristo, a sua realeza, foi conquistada por ele. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por causa da obra que ele realizou por nós. Não foi alguém que lhe deu isso, que lhe concedeu isso. Ele conquistou, pela sua obra na cruz do Calvário. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele já era, sempre foi, eternidade, ele é Deus. Só que com a sua obra na cruz do Calvário, ele veio até nós, se tornou homem, como todos nós, mas sem pecado, morreu e ressuscitou. Então veja, a condição de Cristo Jesus em relação a nós, nos coloca no privilégio de tomar o livro. Inclusive João, quando vê essa situação, ele vê que ninguém poderia abrir o livro. Por quê? Porque só Cristo que desceu até nós e sofreu por nós. E morreu por nós. E foi condenado em nosso lugar. E ressuscitou e nos justifica com a sua obra. Então, a ele compete esse juízo. A ele compete esse julgamento. Então, o livro está nas mãos de Cristo. Cristo abre este livro. Cristo libera o selo. No primeiro selo sai esse cavalo. Esse cavalo não tem nada a ver com Cristo. Esse cavaleiro, esse cavalo branco, esse cavaleiro que lhe dado uma coroa e um arco. E você vê em todas as descrições de Cristo ao longo dos textos bíblicos, em momento algum a Bíblia aplica a ele qualquer imagem, qualquer simbologia que o tipifique com um arco, que o mostre com um arco, que o descreva usando um arco. Então vemos aí a questão desse símbolo que nunca foi empregado em relação a Cristo, e vemos ele associado a esse personagem. E aí vemos, por exemplo, Nimrod no Antigo Testamento foi descrito como um caçador. Um caçador, por exemplo, naquela época, poderia ser visualizado usando um arco. Então podemos aí fazer até uma analogia, né? Não chega a constituir algo doutrinário, não chega a esta força, né, de exemplificação, mas é uma possibilidade. Então vemos o cavaleiro branco, que é liberado pelo primeiro selo, já nesse período dos 7 anos de grande tribulação, no primeiro período de 3 anos e meio de falsa paz, o primeiro cavaleiro pode ser entendido como o anticristo, já é o início do seu governo. E aí temos mais 3 cavaleiros, preto, amarelo, cavaleiro vermelho, preto e amarelo. Tá certo? 3 cavaleiros, que pode ser entendido como o desenvolvimento da política do anticristo e a sua perseguição em relação àqueles que ficaram da igreja, aqueles que não foram arrebatados, por não estarem em comunhão plena com Cristo, por não estarem crendo nesta mensagem,
tá certo? Terem rejeitado esta mensagem. Então não estamos discutindo aqui a questão daqueles que propõem outras interpretações, porque a questão aqui, ser arrebatado, não diz respeito a ser pré-tribulacionista. Ser arrebatado não diz respeito a ser dispensacionalista. Isso são formas de interpretar. São teses, podemos colocar assim. Não chegam a ser doutrina. Tá? Não chegam a ser doutrina. Ao final dessa abordagem, vamos mostrar aqui que existem as doutrinas fundamentais e existem as propostas. Então isso aqui é uma proposta de interpretação. Nossos irmãos pós-tribulacionistas, se estiverem em comunhão com Cristo, vão subir no arrebatamento, mesmo sendo pós-tribulacionista, mesmo não entendendo a questão do arrebatamento. O arrebatamento não é questão de ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou mid. Não é questão de ser amilenista. No arrebatamento vão subir os amilenistas. No arrebatamento vão subir os pós-milenistas. Por quê? Porque é uma questão de comunhão. Se estiver em comunhão com Cristo, se foi justificado pelos seus méritos, se está salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, vai subir no arrebatamento. E quando chegar lá, vai compreender plenamente toda essa questão que foi abordada pela Bíblia, pelo apóstolo Paulo. No momento, no abrir e fechar de olhos, estaremos juntamente com o Senhor nos ares. Então nossos irmãos de outras interpretações, desde que estejam em comunhão com Cristo, sobem no arrebatamento, independentemente de não entenderem dessa forma. Porque isso aqui é uma proposta de interpretação. Entendemos, a partir da leitura que fazemos do texto bíblico, que ela é a mais plausível. Que ela é a que goza de mais fundamentos. Agora, outras pessoas têm outras abordagens. Mas a questão do arrebatamento não está vinculada a adotar essa ou aquela escola, e sim a comunhão. Se está em comunhão com Cristo, será alcançado pelo arrebatamento, por essa graça de se encontrar com o Senhor nos ares. Quem vai ficar do arrebatamento? Quem não estiver em comunhão, esse sim, esse vai ficar. Aquele que não está em comunhão com Cristo, aquele que não está vivendo uma vida uma vida de acordo com a palavra, né, uma vida pautada pela palavra. Aquele que não está vivendo uma vida pautada pela palavra de Cristo não tem comunhão com Ele e não será arrebatado. Vai ficar, vai visualizar o desenvolvimento do governo do anticristo, será perseguido por ele, e no quinto selo, quando Cristo abre o quinto selo, vemos a abordagem de Apocalipse em relação a esses que serão martirizados por terem ficado. Como na parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 esperavam um esposo. As 10 dormiram. Só que 5 tinham azeite reserva. O que é esse azeite reserva? É exatamente essa comunhão íntima com Cristo. Então, eles todos conhecem essa palavra. Todos pertencem a Cristo, estão no reino dele. Só que nem todos estão em comunhão. Então, vieram, em algum momento, pode ser que as 10 estivessem em comunhão. Talvez no início as 10 estivessem em comunhão. Estivessem na expectativa. Só que não se prepararam para, no decorrer do tempo, preservar a comunhão. Então, inicia-se em comunhão, mas será que você preserva a sua comunhão até o momento exato? O Cristo pode vir a qualquer momento. Você não pode estar em comunhão para o futuro. Deixar para fazer deixar para se arrepender dos seus erros no futuro. Você não pode deixar para restabelecer a sua comunhão com Deus para o futuro. Você tem que estar em comunhão agora. Porque é a qualquer momento. Não há uma expectativa, não há uma data, não há uma previsão, não há um esquema escatológico que possa nos dar uma previsão. Vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a 1 ano. De forma alguma, isso é muito arriscado. Então, a qualquer momento, ouvir-se a voz, aí vem o esposo, sair ao encontro. Aqueles que estão esperando ele agora são aqueles que têm reserva de azeite. E aqueles que têm reserva de azeite poderão ir ao encontro do esposo. Então 5 tinham azeite em reserva, estavam em comunhão. 5, apesar de serem também virgens, e apesar de também terem estado esperando o esposo, não estavam em comunhão. Por isso era um azeite suficiente para encontrar-se com ele. E aí ficaram, e esses que ficam são aqueles que adentraram pelo período de tribulação, tendo ciência daquilo que estão vivenciando. E são esses que vão desenvolver uma obra de evangelismo na terra.
juntamente com aqueles que Deus enviará para os auxiliar, que serão os 144 mil, tá certo? Separados de Israel, que vão se associar a Cristo. Aí falamos aqui acerca da amplitude da salvação de judeus nessa época, muitos judeus messiânicos que existem hoje e muitos que se tornarão e que colaborarão nessa obra de evangelismo, tá certo? Mesmo em meio a um ambiente de grande tribulação. As duas testemunhas que serão levantadas também para dar testemunho aí da palavra de Deus, tá certo? Então haverão algumas pessoas que atuarão durante o período de tribulação. E o quinto selo visualiza os mártires, que são aqueles que foram perseguidos pelo governo do anticristo, que se instaurou para governar durante esses 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio de falsa paz, no qual ele ganhará as nações da terra para a sua política de governo através do seu sinal, que será implantado na testa ou na mão direita daqueles que aceitarem. Aqueles que aceitarem um sinal, tá certo? E não vamos ficar aqui ficar fazendo aqui inferências, nem vamos ficar aqui fazendo hipóteses sobre o que é esse sinal, tá certo? Se é um chip, se é um carimbo, se é uma caneta marca-texto, não interessa. Não interessa o que é o sinal. O sinal será facilmente distinguido por aquele que estiver diante dessa situação. Porque João diz, é número de homem com relação ao número, 666. É número de homem. A gente vai abordar esse assunto melhor mais para frente. É número de homem. Então João fala, aquele que tem sabedoria pode interpretar. Então o que João está dizendo com isso? Que não será algo secreto. Vai ser algo que será amplamente visto e será amplamente imposto por ele. E não haverá dúvida em relação ao que é. Então João diz, isso aqui será algo que será possível entender, será algo que será facilmente compreendido, tá certo? E será imposto. Então a sua postura diante dele será aceitação ou negação, sem engano. Se negar, perseguição. E uma vez perseguido, martirizado. E uma vez martirizado, é aquilo que está abordado no quinto selo. Conforme Cristo abre o livro, o quinto selo fala das almas que estão embaixo do trono, que foram mortas na perseguição e que clamam ao Senhor, dizendo, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que nos perseguiram? E aí o Senhor fala para descansarem até que se cumpra o número dos seus irmãos. E aí o número dos seus irmãos se cumprirá com a última alma que for martirizada da igreja que ficou e daqueles que aceitarem a Cristo durante esta época. Tá certo? Que serão salvos também pelos méritos de Cristo. E aí, salvos pelos méritos de Cristo, por não aceitar o sinal, tá certo? Uma vez martirizados, depois serão abordados novamente na abertura, se não me engano, do sexto selo, quando via as almas, foram-lhe dadas vestes brancas e palmas, e tinham palmas nas mãos, e cantavam ao Senhor. Então aí são a totalidade dos mártires que estarão com Cristo na glória. A igreja que está em comunhão, que subiu no arrebatamento, depois os mártires que foram perseguidos ao longo do período de tribulação. E aí o segundo período de tribulação é aquilo que chamamos a grande tribulação. A grande tribulação. Quando então serão derramadas as taças da ira de Deus. Aqui temos o livro selado com 7 selos, as 7 trombetas que serão entoadas aqui no período de no primeiro período da grande tribulação, tá certo? E aqui o segundo período da grande tribulação, a grande tribulação de fato, aquele período acerca do qual Jesus falou, que se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Então sobre esse período será derramada as taças da ira de Deus, e então aqueles que aceitaram o sinal da besta, que blasfemarão intensamente contra o Senhor, e ao final estarão reunidos no vale de Armegido, tá certo? No vale de Armagedon, para então tentar a última tentativa de Satanás, que será a destruição de Israel, tá certo? As nações que serão colocadas pela sua política numa ação de agressão contra Israel, uma tentativa desesperada dele de frustrar os planos de Deus, não podendo atacar a Deus frente a frente, ataca aqueles que são prezados por Deus, que são queridos de Deus. Então ele se voltará contra Israel, cercará Israel, oprimirá Israel. Aqui esse evento está plenamente descrito por Cristo no Evangelho,
quando ele fala: quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, por causa dessas aflições. Então essas aflições, Cristo, quando as descreve, estava em Israel, estava entre o seu povo, estava pregando para o seu povo. Então essas aflições são a descrição de Israel durante o evento da guerra do Armagedon, a guerra que encerra o período de grande tribulação. Tá certo? Então a grande tribulação será encerrada com esse período de perseguição de Israel, e Cristo vindo com a igreja. Temos essa representação artística aí, né? Cristo vindo com a igreja libertar Israel desta opressão, destruindo os exércitos do anticristo, oferecendo esse banquete às aves e às bestas pés da terra, né, que serão exatamente aqueles que aceitaram o sinal e estavam neste exército mobilizados contra Israel. O falso profeta, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, lançados após isso no lago de fogo e enxofre.